Oi, pessoal, bem-vindos ao Fala Fala de hoje. Hoje a gente está aí numa coisa mais roots da edição, porque a gente teve, né, o Brasil, país dos feriados, né? Então a gente teve esse super feriadão aqui em São Paulo, onde a gente fica, também foi feriado na terça-feira, um dia muito importante, o Dia da Consciência Negra. E, e aí a gente acabou tendo que. O pessoal da equipe acabou tendo que fazer outra produção e tal. Então esse vídeo ele vai ser mais roots, vai ser eu e você aqui na área de descompressão do escritório. E eu queria, na verdade, começar a conversar com vocês, fazer uma conversa um pouco mais séria sobre monetização em jogos. Então esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu tive a felicidade de ter sido convidado semana passada para participar de um evento em São Luís do Maranhão. Então foi até São Luís. Então aí um salve para todo mundo que assistiu a minha palestra no Sebrae de São Luís. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência muito legal. E a gente falou muito sobre essa questão da monetização indie, né? Como que o estúdio faz, né, para fazer dinheiro? A primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí que todo mundo tem que pensar na hora que vai fazer um jogo, muita gente me pergunta, André, quando que. Pô, Fauri, vou começar a fazer um estúdio, vou começar a fazer games e tal. Quando que é o momento de pensar em fazer jogos? Né? Enfim, e pensar na monetização desses jogos. Eu sempre falo que o momento é no momento que você imagina o jogo, porque tudo influencia a monetização do seu jogo. Então, se o seu jogo ele vai ser para celular, se ele vai ser para PC, se ele vai ser free to play. Então, o que é um jogo free to play? Muita gente pergunta. Um jogo free to play é aquele jogo que você é grátis para baixar, então você faz o download dele, ele é grátis. Você joga e à medida que você joga, você tem a oportunidade de comprar roupa, item, power-up, vida. Enfim, existe uma série de mecanismos, né, que a gente chama de funil de aquisição, né, retenção e conversão, né, de um jogo. E a gente vai entrar um pouco mais em detalhes mais pra frente, mas por enquanto é importante notar que você já tem que pensar desde o começo, né? Não é uma coisa que você, vou pensar lá na frente. Imagina, você faz seu jogo inteiro. E isso acontece, isso chega pra gente muito, sabe? Estúdios que fizeram seus jogos praticamente inteiros e foram pensar na monetização do jogo faltando 6 meses pro lançamento, faltando 3 meses pro lançamento. E isso é um complicômetro, isso faz a coisa ser muito mais difícil, né? Então, no core loop do seu design, o core loop do seu design, então, para quem não sabe o que é um core loop de design, é aquela função, né, de replay, aquela coisa que você sempre vai fazer no jogo. O personagem, ele anda, pula, ele tem que chegar do ponto A ao ponto B na fase, ele tem que cumprir tal desafio, então, isso é o que define o seu jogo, o que define a jogabilidade daquilo que você está fazendo, daquele software que você está fazendo. Então esse core loop ele já tem que ter pensado para ele o conceito de monetização. Então se ele é free to play, então eu tenho que pensar numa loja, eu tenho que pensar nos itens, eu tenho que pensar em quanto esses itens vão custar, eu tenho que pensar na questão da recompensa. Então como que eu vou fazer as pessoas quererem comprar esses itens, que é a questão da conversão. Como que eu vou converter um jogador que não paga nada, que está lá jogando de graça, num jogador que vai comprar os itens que tem na minha loja? Isso é uma mecânica complexa, né? Você tem os jogos que são freemium. O que é um jogo freemium? Ele é diferente de free to play. Muita gente acha que é a mesma coisa. São coisas diferentes. O jogo freemium é um jogo que você testa por um determinado tempo. Isso é muito comum em portais de jogos casuais e jogos de cartas, etc. Você joga durante um determinado tempo e depois o jogo trava e ele fala, você tem que ou comprar esse jogo, ou fazer uma assinatura do nosso portal, enfim, tem aí o modelo de negócio.
Esse é o freemium. E você tem o jogo premium. O jogo premium é aquele que você vende. Ele vende e é isso aí. Então ele custa R$19, ele custa R$39. A pessoa recebe o jogo inteiro, né? Muitas vezes uma artimanha que os desenvolvedores, as publicadoras fazem é soltar um jogo não terminado como premium e depois ir terminando esse jogo com DLCs. É uma prática que eu não recomendo, mas muita gente tem feito isso ultimamente. Mas esse é o jogo que você compra, como se você fosse na loja digital ou na loja física, fosse lá e comprasse a caixinha do jogo, tá? Mas em forma digital. Então essas são as principais maneiras de se estruturar a monetização de um jogo. Então você tem que levar em consideração muito o seu público, muito quem é que vai consumir aquilo. Então, por exemplo, o modelo premium ele funciona para jogos super casuais, né? Isso é uma questão complicada, muitas vezes não funciona. Ah, mas então eu vou fazer um jogo free to play, super casual, mas o jogo você consegue terminar o jogo sem comprar absolutamente nada. Essa foi a premissa, por exemplo. Essa é uma premissa interessante se você quiser construir uma comunidade. Essa foi a premissa do Pokémon GO, por exemplo. É um jogo de graça, eles não fizeram dinheiro nenhum no começo, e aí eles foram implementando camadas de monetização que já estavam planejadas, e hoje os caras estão faturando nada menos do que $2 milhões por dia. Tá? Então, quer dizer, dá para fazer muito dinheiro, mas você precisa ter a sua estratégia muito clara. É isso que eu queria deixar no Fala Fauri de hoje, para vocês pensarem qual que é a estratégia que eu quero fazer desde o começo. E putz, Fauri, como que eu faço para definir a estratégia propriamente dita? Como que eu descubro o que é melhor? Cara, é uma soma de uma série de variáveis, tá? Qual é o tipo do jogo, onde ele vai ser vendido, qual é o gênero dele, qual é o tipo de jogador, ou jogadora, ou jogadores, ou comunidades, ou não importa. Que é o tipo de jogo que vai acontecer? E é muito importante, outra dica que eu queria deixar agora no finalzinho do vídeo, que já tá acabando nosso tempo aqui, olha como é que o tempo passa rápido, né? Que eu queria deixar pra vocês é usar uma coisa que a gente chama de benchmark. Que é o seguinte, eu tenho uma ideia de um jogo. Cara, dificilmente a sua ideia vai ser uma ideia absolutamente inovadora. Alguém já fez alguma coisa parecida, tá? Isso acontece para qualquer coisa na vida, tá? Eu nunca vou fazer um bolo de chocolate 100% inovador. Ele sempre vai ser um bolo de chocolate com algum diferencial. O jogo funciona igual, tá? Então você vai fazer alguma coisa que é diferente, mas é parecida com alguma outra coisa. É muito importante olhar e pesquisar como que esses jogos fizeram para ter sucesso, como esses jogos fizeram para ter sucesso. Isso é muito importante, você estabelecer benchmarks claros para você começar o seu planejamento. Mas a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de táticas de monetização, mas no próximo vídeo, na segunda parte das minhas dicas de monetização para jogos, tá bom? Esse é o Fala Fauri de hoje, rapidinho, sem milhões de animações, mas passando a mensagem aí pro pessoal já ir pensando, vai pensando. Você vai fazer um jogo? Você tá fazendo o jogo? Você tá pensando na monetização dele? Cara, se você já começou a pensar nisso, você já fez meu dia. Obrigado e até o próximo Fala Fauri. Tchau, tchau.